Boa tarde. Vamos dar início ao segundo encontro do aperfeiçoamento PAD-PED do segundo semestre de 2012. Agradeço a presença de todos, também de quem está nos assistindo via transmissão online e videoconferência. Bom, dando sequência, então, à nossa programação no segundo semestre, que diferente, como vocês puderam perceber, aqueles que já faziam parte, que já estavam, né, inseridos nos programas do primeiro semestre, nós temos um foco diferenciado nesse semestre. A cada semestre nós nos reunimos para tentar ajudar, colaborar na formação de vocês, e principalmente que esses encontros possam oferecer um instrumental teórico, metodológico, para que isso possa refletir nas ações de vocês, tanto dos alunos do programa PAD quanto dos alunos do programa PED. E no encontro de hoje, nós temos o prazer de contar com a Daniela Dantas Souza. A Daniela Dantas Souza, ela é diretora da área de atendimento ao público da Biblioteca Central César Lattes e é graduada em biblioteconomia pela PUC de Campinas. E a ideia de convidar a Daniela para conversar essa tarde com vocês foi justamente a gente tem no horizonte, né, que alunos que fazem monitoria de graduação e estágios de pós-graduação necessariamente, digamos assim, lidam com questões de pesquisa, né? E nós temos à disposição, na Biblioteca Central, um universo, digamos assim, para ser desvendado e que nos facilita muito enquanto pesquisadores, né? Então, só reforçando, nós, na coordenação do programa PAD, quando na coordenação do programa PED, nós temos também uma compreensão de que esse tipo de atividade também é uma atividade de pesquisa, né? Então, daí, convidar alguém da Biblioteca Central, César Lattes, né, para compartilhar conosco nessa tarde as ferramentas de pesquisa que estão disponíveis, né, para todos os usuários e para que essa tarefa possa ser otimizada por nós no dia a dia. Então, eu agradeço muito o aceite do convite da Daniela e desejo uma boa conferência para todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu que agradeço ao professor Gilberto o convite. A Biblioteca Central está bastante satisfeita em participar desse programa com vocês. E eu vim aqui para apresentar um pouquinho, como o professor disse, algumas ferramentas. Peço desculpas àqueles que já conhecem com bastante intimidade algumas ferramentas. Ficaremos à disposição no final da apresentação para perguntas e sempre à disposição lá na ABC, no que diz respeito ao apoio a vocês, pesquisa, acesso à informação de uma maneira geral. Começando a falar um pouquinho, eu trouxe um pouquinho do histórico, vou discorrer bem rapidamente. O sistema de bibliotecas, para quem não conhece, ele é composto hoje por 27 bibliotecas, que estão distribuídas aqui no campus em Campinas, Limeira, Piracicaba e o centro, que é o Colégio Cutuca. Estão todos integrados dentro de um único sistema e sob o mesmo regimento.
foi uma conquista no início da década de 90 em estar regulamentando normas, procedimentos e, principalmente, um sistema que gerenciasse nossas atividades de uma maneira única, né? Nós tínhamos atividades de maneiras individualizadas que dificultavam o acesso à informação de todos vocês. Então, a gente conta hoje com um sistema integrado, né? Trouxe um pouquinho de números para vocês, talvez alguns já tenham conhecimento em questão de acervo, tanto impresso quanto acervo eletrônico. Os livros nessas 27 bibliotecas em questão de publicação, mesmo monográfica, que são os livros, somando aí um pouco mais de 800 mil itens espalhados nessas 27 bibliotecas, um pouco mais de 250 mil títulos hoje de e-books, disponíveis para acesso a todos vocês, tanto dentro da universidade, quanto acesso residencial para quem tem esse facilitador, que a gente vai explicar como é que funciona, né? Periódicos correntes, que são os títulos de periódicos impressos, pouco mais de 6 mil títulos, os eletrônicos, pouco mais de 37 mil, as teses hoje somam um pouco mais de 93 mil teses e dissertações. As teses digitalizadas são um pouco mais de 36 mil, que totalizam 100% das teses defendidas. Esses 93 mil são itens, portanto, podemos ter duplicatas em alguns acervos. Então, títulos mesmos, hoje a universidade, nesses 45 anos, tem aproximadamente um pouco mais de 36 mil. A Biblioteca Central, ela funciona como um depósito de teses, então, todo o acervo impresso, que é uma obrigatoriedade hoje ainda, um exemplar está disponível para consulta a toda a comunidade acadêmica e comunidade externa, à disposição de todos. E a Biblioteca Digital é um acesso livre, está disponível a todos, então somam 36 mil, um pouco mais de 36 mil. É a primeira universidade a disponibilizar o seu acervo 100% na web, foi a universidade, foi a Unicamp. Soma um pouco mais de 500 bases de dados referenciais, que são aquelas bases que vocês utilizam para estar fazendo as pesquisas de vocês. Eu fui lá no final. Esse é o portal do Sistema de Bibliotecas, acho que todos já conhecem, né? E um diferencial, que é também uma implantação recente, é o catálogo integrado. Nós tínhamos, antes, um acesso individual, então nós tínhamos que acessar a base de periódico impresso, a base de periódico eletrônico, a base de tese, a base de livros, e aí somar todo esse resultado e fazer a nossa seleção. Então, hoje, por meio do portal, que é a base Acervos, que é o nome da nossa base, a gente tem condições de acessar todo o sistema, todo o acervo por meio desse catálogo. Então, a busca ela é integrada, material impresso ou material eletrônico. E essa outra ferramenta é a mais nova ainda, é um bebezinho dentro do sistema de bibliotecas, o Summon, que é uma ferramenta que possibilita muito mais que o catálogo, acesso ao nosso catálogo, que é o nosso acervo, acessar por meio dessa ferramenta todo o nosso catálogo e toda a base eletrônica. Então, todo aquele resultado que nós tínhamos individual em cada base de dados, em cada periódico, que nós tínhamos que acessar também individualmente, através dessa ferramenta, a gente tem um resultado único. Então, isso é realmente uma conquista e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou entrar nessa ferramenta rapidamente para vocês conhecerem.
enquanto o professor dá uma olhadinha, eu vou passar então um pouco. É bem simples a interface dessa ferramenta. É como nós conhecemos as bases de dados, como as bases Scopus, a base Web of Science, é bem semelhante, bem simples mesmo o acesso, mas as ferramentas o resultado é bem positivo. A gente retorna já para acessar a ferramenta. A biblioteca digital, nós já falamos, um pouco aí de números também, são já mais de 36 mil teses no acervo, é a maior da América Latina, e usuários habilitados hoje para fazer o download, um pouco mais de 1 milhão de usuários, de acesso, realmente, o acesso ele é diário, de todos os países da América Latina, do mundo todo, nós temos esse acesso. Esse é o portal da biblioteca digital, ele também é bem simples. Inicialmente, nós temos o campo simples de pesquisa, que é o que nós chamamos de busca simples. E na ferramenta abaixo é o busca avançada, que é o que a gente sempre indica. Tudo bem. Posso continuar aqui, né? Enquanto isso. E o busca avançada, que é o que a gente sempre indica, porque nós temos, daí vocês terão um resultado final um pouco mais limitado, vocês vão ter que ficar selecionando um a um, então vocês têm condições de selecionar, de filtrar a sua pesquisa por ano, por unidade, por assunto, por autor, por título, por orientador, então fica bem mais, ok? Bem mais simples, realmente o resultado bem mais dirigido. Vou voltar um pouquinho. Então, voltando da ferramenta que nós apresentamos, o Summon, essa é a interface. Então, a gente pode fazer a seleção aqui. Você pode, nessa primeira linha aqui, nesse primeiro menu, selecionar o tipo de material e logo abaixo a pesquisa. Vou fazer uma pesquisa bem simples. Então, a gente tem um resultado imenso, né? 734 mil registros. E na nossa coluna ali à esquerda, a gente começa a utilizar os recursos de filtro dessa ferramenta. Então, a gente pode já primeiro, logo de cara, fazer uma busca, uma seleção por texto completo, por tipo de publicação, por data de publicação. Enfim, a gente pode fazer um limite e desses 734 mil, a gente já tem um refinamento bem próximo do que a gente precisa. Vamos fazer uma experiência. Então, fazendo um refinamento bem simples mesmo, só para exemplificar, daqueles mais de 700 mil, nós chegamos a um resultado de 140 registros. Então, nós selecionamos artigos em português, somente artigos de periódicos, com texto completo. Então, foi extraído de todas aquelas bases de dados que nós apresentamos, que são um pouco mais de 500, aqueles mais de 300 mil títulos de periódicos eletrônicos e a nossa base impressa, de tudo isso foi selecionado e a gente tem o nosso resultado. Então, esse é um diferencial que acredito que vai ser, para o dia a dia da pesquisa de vocês, vai facilitar bastante.
Falando um pouquinho da Biblioteca Central, ela foi criada em 89, foi antes da criação do sistema de bibliotecas, foi a primeira unidade, ela tem um histórico que ela iniciou onde é hoje o prédio da Maternidade de Campinas, ou até o que ela é hoje, né? Foi passando por várias instalações e hoje tem aquela instalação que acho que todos vocês conhecem, que é um prédio com 5 andares, são 5 pavimentos de 10 mil metros quadrados, e lá estão distribuídos desde os serviços sistêmicos do sistema de bibliotecas. O acervo da Biblioteca Central, ele atende a interesse dos alunos de graduação, primeiro e segundo ano, basicamente, o segundo piso, o acervo da área das engenharias, terceiro piso, coleções especiais e obras raras. Um pouco mais da divisão do sistema, aí depois, em cada unidade, em cada biblioteca, em cada instituto, em cada faculdade, o acervo começa a ficar especializado. Então, Instituto de Química, Biologia, Faculdade de Educação, Economia, Matemática, Filosofia e Ciências Humanas, enfim. Cada unidade tem o seu acervo especializado para atender os alunos a partir do final da graduação e, mais especificamente, pós-graduação e os docentes. Então, essa foi a metodologia utilizada para a divisão do acervo da nossa universidade. Vou entrar um pouquinho no que nos interessa bastante, que são os serviços e os produtos, né? Como nós já apresentamos, eu vou entrar bem rapidamente no nosso catálogo, talvez todos conheçam, mas para deixar bem... vou explorar um pouquinho cada recurso, passo a passo, da nossa base. Esse é o catálogo online que vocês conhecem. A indicação, a gente sempre indica que vocês utilizarem a segunda opção, a busca combinada, para um resultado mais dirigido, né? Esse primeiro menu à esquerda, o primeiro filtro, que é o tipo, os campos da publicação, autoria, título, assunto, enfim, os campos gerais que vocês conhecem. É possível fazer a seleção pelo acervo, né? Então, qual é a biblioteca que vocês querem fazer a busca. Ano de publicação, tem 2 campos, porque se não souber exatamente qual é a data da publicação, pode estar colocando um intervalo, não sei se exatamente é 2004, 2006, então coloca lá entre 2000 e 2005, para ter um resultado mais próximo da pesquisa de vocês. Outra tabela também disponível é o tipo de material disponível na universidade. São todos esses materiais que nós temos à nossa disposição, distribuído nessas 27 bibliotecas. Por idioma também. E, enfim, questão da organização, né, a ordenação da apresentação da nossa pesquisa. Então, explorando bem todos os recursos da nossa base.
sem fazer nenhuma seleção inicial, busquei pelo termo Ciências Sociais, e aí ele vai nos apresentar todo o resultado que tem esse termo. Então, iniciando ali, nós temos inicialmente registro 1, uma tese, e o registro 2, livro. Observe que o primeiro registro, a tese, o link para o texto completo. Então, já acessar o PDF desse material e para saber onde esse exemplar se localiza fisicamente. Então, a apresentação, nós temos essa tese disponível na Biblioteca Central, Faculdade de Educação Física, 2 exemplares. Então, a partir daí, vocês têm condições de saber se o material está disponível, se está emprestado, para vocês se programarem antes de se estar caminhando de uma biblioteca a outra, né? No caso do acervo de livros, que é o material que vocês conseguem fazer a reserva, uma ferramenta online de reserva e renovação online. Então, vocês conseguem, se o material estiver emprestado, faz a reserva desse material, vocês ficam por e-mail. Vocês recebem o aviso de obra liberada para o empréstimo e vocês se organizam para fazer o empréstimo na biblioteca. E a partir daí também fazer a renovação. Então, a partir da hora que você estiver emprestado, vocês têm direito a fazer 5 renovações online, sem precisar ir à biblioteca de empréstimo para estar fazendo essa renovação. Então, desde que o material não esteja reservado. Então, esse é o catálogo, que acho que a maioria conhece, explorando um pouco mais os recursos. Só lembrando a categoria de vocês como alunos de graduação e como alunos de pós-graduação, vocês PAD e bolsistas PAD e PED, então mantém-se a origem da formação de vocês, da graduação, empréstimo por 7 dias, 10 itens, em todo o sistema, empréstimo de 28 dias, 10 itens para os alunos da pós-graduação. E outro serviço também disponível para vocês, além de ter todos esses recursos, de não precisar se deslocar frequentemente para a biblioteca para estar fazendo as renovações e as reservas, um outro serviço também é o empréstimo entre bibliotecas, que não é necessário você se deslocar aqui para outras universidades para fazer algum empréstimo. Então, esse serviço é disponível para todo o sistema e as bibliotecas cadastradas do Brasil todo, e a gente tem condições de trazer o material para vocês de qualquer biblioteca. Dentro do Estado de São Paulo, as universidades públicas paulistas, USP, Unesp, Unicamp, não há despesa alguma de correio, e se for fora desse circuito, aí vai ter uma despesa de correio, e aí essa despesa por conta do usuário. Então, aí, no caso de despesa de taxa de SEDEC, geralmente, por garantia da obra. Então, a gente inicialmente explora, ver onde realmente tem esse material, sendo muito necessário a busca desse material, desse livro, né? A gente, conversando com o usuário, chegar na decisão que é necessário fazer o pedido para uma biblioteca fora do Estado, a gente já calcula imediatamente a despesa de correio e já acerta essa despesa, e vocês recebem o material na biblioteca, consulta, e após fazemos a devolução. E estamos estudando também, nesse momento, a Biblioteca Central, para estar fazendo um convênio com a IFLA, e a qual vai gerenciar também esse empréstimo internacional. Então, ainda não está firmado esse convênio, é um estudo inicial, a gente está avaliando, mas é bem provável que em breve a gente tenha também a possibilidade de fazer o empréstimo de livros nas bibliotecas do mundo todo.
A Biblioteca Central conta, para quem não conhece, questão de infraestrutura, um laboratório de informática, com acesso livre à internet, para utilizar esses recursos e fazer buscas em todas as bases de dados, nos periódicos eletrônicos. Então, uma sala com 16 computadores disponíveis para vocês fazerem essa consulta. Além da infraestrutura dos equipamentos, com scanner também, caso seja necessário. Como vocês podem perceber, o que a biblioteca hoje tenta, ao máximo, é facilitar, o nosso papel é um facilitador da busca da informação. Então, esses programas e todos esses serviços, realmente é para o dia a dia da pesquisa de vocês, não terem dificuldade, né, e nem esperar muito tempo, principalmente, que a gente sempre precisa de uma agilidade para as pesquisas. Então, esses serviços todos, a gente está sempre organizando e disponibilizando, que é para esse acesso mesmo bem rápido e sempre, inicialmente, sem despesa, e quando não há outra forma, o repasse dessa despesa, né? Uma outra forma de acesso, talvez muitos conheçam, é a comutação bibliográfica, que nós temos a nacional e a internacional. Então, a nacional, por meio de duas instituições, que é o IBICT, que é o Comute, e a Bireme, que gerencia o SCAD. Por meio desses dois serviços, é possível fazer a digitalização do material que não temos na universidade, que não temos no acervo, e trazer esse material para vocês por e-mail, né? Então, esse material digitalizado, organizado no PDF, encaminhado por e-mail de vocês. Esse material tem despesa e conforme está apresentado aqui. Então, o SCAD tem essa despesa que está nessa tabela, para receber por e-mail, para receber pelo correio, de acordo com a quantidade de páginas. Então, o mais que ficaria no preço maior seria um material considerado urgente, que no valor de R$15, de 1 a 20 páginas. Mas esse tipo de serviço é muito raro, a gente está utilizando. O mais seria por e-mail, que é o SCAD por e-mail, que é um custo de R$5, de 1 a 20 páginas. Isso, se não localizarmos no nosso acervo. Então, não localizamos, temos essa opção de buscar por meio desse serviço, que é gerenciado, nesse caso, o SCAD, gerenciado pela Bireme. Também ela gerencia o serviço internacional, um pouco mais limitado, hoje tem várias restrições, nem temos usado com tanta frequência, mas, sendo necessário, é acessado ainda. E nós utilizamos hoje o internacional, que é o da Brit Library também, que gerencia o acesso aos documentos das bibliotecas do mundo todo. Então, hoje, aproximadamente esse valor de $20 até 40 páginas. Estamos, nesse momento, refazendo esse contrato, refazendo esse programa, e teremos um diferencial de valores, por sermos instituição pública, teremos um diferencial na tabela de copyright, que a Brit Library repassa isso para o usuário. Então, conforme a data da publicação, quanto mais novo, mais caro o copyright, e a gente, no caso, vocês pagam a cada pedido, né? Então, hoje teremos uma tabela fixa, para todas as categorias, para todos os usuários, independente da data da publicação, que vai ficar em torno de $14 essa taxa e o pedido. Então, na somatória geral, a gente está calculando que ficará aproximadamente $20 cada pedido que vocês precisarem de algum local, de alguma biblioteca, algum pedido internacional. E só para finalizar, o pedido nacional, que é o Comute, esse é o valor do pedido do Comute, de 1 a 5 páginas, R$2,20, para estar fazendo essa comutação nas bibliotecas brasileiras. Um pouco dos serviços. A Biblioteca Central e outras unidades também do sistema gerencia o programa de capacitação de usuários,
que tem a seguinte proposta. Nós temos alguns cursos já compilados, já formatados, mas também uma atuação com um grupo personalizado. Então, conforme a demanda de vocês, de repente, formar um grupo pequeno, com uma necessidade específica, uma base de dados específica, uma ferramenta específica, nos procure, que a gente monta esse curso e oferece para vocês. Então, a gente organiza aí 4 horas, às vezes 2 encontros de 4 horas, e a gente explora uma ferramenta como Web of Science, por exemplo, Scopus, análise de citação, esses recursos todos que precisamos no dia a dia das nossas pesquisas. Então, diariamente também o apoio à pesquisa bibliográfica, então, desde esses recursos todos das bases de dados, como utilizar todas as ferramentas, né? Então, no dia a dia, na biblioteca, a gente tem o pessoal ali preparado para receber a necessidade, atender às necessidades de vocês. E um outro diferencial também, não sei se é de conhecimento de todos, vocês têm uma participação extremamente importante na construção do nosso acervo. Então, do aumento do acervo, do remanejamento, do descarte, enfim, de todo o desenvolvimento de coleções, todo o acervo da universidade. Então, desde a indicação de um descarte, por meio de algum motivo muito plausível, geralmente os docentes nos encaminham, desde data obsoleta e entre conteúdo, enfim. Mas, principalmente, a indicação de aquisição. Esse contato com a biblioteca de vocês é bem importante para que vocês depois possam entrar com o acervo, contar com o acervo do interesse de vocês. Então, praticamente em todos os sites tem um canal de comunicação, façam esse contato com a Biblioteca Central também, para que nós temos a política de desenvolvimento, claro, mas a indicação de vocês é bem importante. E questão de ações culturais, cada vez mais também, as exposições no dia a dia, nas datas temáticas, enfim, né? E falar um pouquinho dos identificadores internacionais. Nós temos algumas identificações das publicações que são padronizadas, e a ABC colabora com a solicitação desses identificadores, que é o ISBN, que é o número padronizado para livros. Então, a cada publicação, livros, anais de evento, reuniões científicas, enfim, material de vocês, o resultado final, por exemplo, do programa, vocês podem estar organizando isso tanto online quanto impresso, em DVD, enfim, o formato indiferente. E, então, para isso, para o material ser publicado, é necessário que tenha esse número, que é o ISBN. A biblioteca, que ele é gerenciado e é obtido pela Biblioteca Nacional. E o ISSN, que é para publicações periódicas, as revistas científicas, que é gerenciado e obtido pelo IBICT. E o DOI também, que é o número identificador para o material eletrônico, que hoje, acho que vocês já observam nos resultados das referências, das buscas bibliográficas, esse número, que o órgão é o Crossref, quem atribui esse DOI. Então, a ideia é que realmente esse número seja em todas as publicações e seja um número de busca, realmente, porque ele vai direto ao resultado que a gente precisa. Então, sem necessidade de fazer muitos filtros, não são todas as bases que são formatadas hoje com esse campo para fazer a pesquisa, mas já é uma realidade na maioria, né? E o apoio à ficha catalográfica, também, todo o material publicado por vocês, as reuniões, os encontros que vocês vão publicar, e as monografias, as dissertações e as teses precisam, esse é o documento que dá a credibilidade da publicação. Então, em cada unidade tem um profissional na biblioteca para confeccionar a ficha catalográfica, e a Biblioteca Central dá um apoio às fichas catalográficas como um todo, né, das outras publicações. E o atendimento online, que é um atendimento
por meio de chat, que estamos implantando na ABC também para facilitar a nossa comunicação. Mais um veículo e para vocês falarem, para vocês nos procurarem. Então, a gente está, como vocês percebem, tentando facilitar o dia a dia, evitar deslocamento e a gente ser realmente o profissional facilitador do conhecimento e da informação. Agora eu vou entrar um pouquinho nessa, que é o que mais que eu queria trazer com mais detalhe para vocês. Eu vou falar um pouquinho de citação e análise de citação, né? Que vocês, no dia a dia, é indispensável, né? Não é impossível a gente fazer uma publicação, a gente desenvolver um documento sem consulta, né? Sem a gente ter um rol de citação, onde a gente se baseia, onde a gente desenvolve o nosso documento, né? Então, nada mais é que o conjunto de referências bibliográficas, que são as citações utilizadas nas nossas publicações. Qual que é o objetivo? Ela demonstra o elo ali entre os indivíduos, as instituições e as áreas de pesquisa. Então, por meio das citações de um documento, é possível traçar um perfil daquele, tanto do autor quanto da publicação ali no documento final, né? Então, qual é as principais citações, desde autoria, origem geográfica, data, como que foi organizado essas citações. Então, para isso, existem algumas ferramentas, que não sei se todos já consultaram, que são os estudos cientométricos e bibliométricos. O que é isso? Com a difusão do conhecimento, principalmente com o uso da informação pela internet, com os acessos que nós temos hoje, cada vez mais o uso cada vez mais por meio das fontes eletrônicas, existe uma preocupação da academia em utilizar ferramentas para avaliar a credibilidade, para ter que os critérios de avaliação sejam bem definidos, né? Para que nós, usuários finais, tenhamos ali em tela, a gente consiga consultar de forma prática, simples, qual é a qualidade daquela publicação, como é que eu vejo isso, como é que eu sei que uma fonte ali na web ela tem qualidade. Inicialmente, as publicações periódicas, elas naturalmente já têm uma credibilidade, porque para ser editada, já passa por um critério de avaliação bem rígido, e principalmente para ser indexada numa base de dados e para se manter numa base de dados, ela tem que obedecer vários critérios, que é o de continuidade de publicação, qualidade do material publicado, enfim, são vários critérios, e isso já é um fator que já colabora com a nossa seleção. Então, um material editado numa revista científica com um peso, com um indicador alto, um qualis alto, um fator de impacto alto, a gente já tem o resultado, a gente já tem uma boa seleção. Agora, e aquilo que não tem, realmente, não é de um periódico científico, não é de uma qualidade, uma fonte que nós não conhecemos tanto. Como é que a gente vai avaliar tudo isso, né? Então, esses estudos, ele foi iniciado, começou a ter essa preocupação no final da década de 50. Eugene Gerfeld foi a pessoa, né? O cientista que iniciou esses estudos, então, criando a EASY, que é uma ferramenta uma base de dados um banco de dados que vocês conhecem, e que ele criou para poder iniciar a análise de citação, que é o Science Citation Index, que é disponível na base de dados Web of Science, que nada mais é que ter um critério de qualidade de todo o material indexado nas bases de dados.
Então, eles são destinados a avaliar qualitativamente a produção científica, medida nas citações pelos pares em artigos dos principais títulos de periódicos científicos do mundo. Só voltando aqui, essa ferramenta, ela está à disposição de vocês também pela página lá do Sistema de Bibliotecas, e eu vou entrar rapidamente aqui para vocês conhecerem, ela também é bem simples. Só concluindo, então, a análise de citação, ela proporciona, então, medir, né, é uma medição da qualidade de um trabalho científico pelo número de citações que ele recebe. Então, a partir da hora que vocês publicam, tem um documento publicado, então é avaliada a quantidade de vezes que foi citado pela comunidade científica e são considerados no todo, ou seja, a revista como um todo, a publicação como um todo, ou individualmente, né? Cada autor individualmente, então são várias análises que são feitas. E considerando a questão de origem geográfica, ano, idioma de publicação e entre outros critérios. Há grande discussão, grandes controvérsias entre os estudiosos dessas ferramentas, onde defende-se a ideia de ter indicadores divididos por região, por exemplo, países em desenvolvimento, ou países da América Latina como um todo, porque estaríamos em critério de desigualdade os resultados dessas publicações. Mas tudo isso realmente em estudo. Nós temos a base Cielo. A base Cielo, acho que, não sei se todos conhecem, a base Cielo é uma base que gerencia as publicações da América Latina. Hoje já tem outros países também, como Espanha, sendo inseridas já na base. Então, é uma base de texto completo. E, então, as publicações elas passam por um critério de avaliação e ela tem análise de citação da base. Então, nós já temos esse diferencial. Então, uma base da América Latina, das nossas publicações, e com todos os critérios, então, fica os pares, né? Então, os critérios são utilizados em igualdade. Esse autor, o Oswaldo Foratini, ele diz o seguinte, que deve-se considerar também que a audiência do público, né, que nós publicamos, nós temos esse documento para uma comunidade científica, né? A audiência do público mais depende do interesse imediato por parte deste do que propriamente da qualidade intrínseca do artigo. Então, precisamos sempre ter bastante cuidado e bastante critério, né, na publicação dos nossos documentos. Um outro critério também que nós temos para que a gente tenha como resultado final, para que a gente saiba como está avaliado as nossas publicações periódicas, é o Qualis. Então, a gente talvez já tenha ouvido falar, essa publicação tem a Qualis A, Qualis B, Qualis C, você só pode publicar numa revista onde tem a Qualis A, porque provavelmente vocês já passaram por essas situações, né? Então, quem mede, quem dá quem avalia e quem mede tudo isso, né? Quem faz a CAPES, o Qualis para as revistas nacionais, independente do idioma. Então, na verdade, são procedimentos utilizados para as publicações dirigido à pós-graduação, né? E a produção intelectual dos programas de pós-graduação. Então, esse processo todo ele foi concebido para atender realmente essas necessidades de avaliação de critério. E aqui eu vou entrar no WebQualis para vocês, para a gente consultar, mas só aqui rapidamente, para vocês conhecerem toda essa classificação. Então, ela é dividida em estratos indicativos de qualidade. Então, esses são os estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C. Então, simplificando, o A1, extrato 7, A2, extrato 6, B1, extrato 5. Então, são considerados os estratos superiores e têm como bases preferenciais de indexação o Journal Citation Report, que é um índice, e a base Scopus. E ainda, no extrato 5, considera-se também a Medline, que é uma base
que indexa documentos a partir da década de 60, final de 50, mais especificamente da área da saúde, que é o forte dela. O Cielo, que, como a gente já falou, é um repositório livre, então, onde gerencia os documentos, as publicações da América Latina, e devido à sua importância na divulgação internacional da produção científica. Então, já utiliza essas bases, o resultado dessas bases como critério, né? E já para os estratos intermediários, que é o de B2 a B5, foi adotado as bases LILACS, que é uma base gerenciada pela BIREME, que BIREME também é um órgão que indexa a publicação a partir da década de 80, mais ou menos, quase que na sua totalidade, assuntos relacionados à área biológica, né, ciências médicas. Essa outra base, o SINA-HL, o Embase, que também é uma outra base que gerencia publicações também da área biológica e ciências médicas, o ERIC, o Sport Discos e o Latindex. Então, devido à sua importância para o conhecimento. Então, são bases de dados reconhecidas para que vocês possam ter como resultado documentos que já tiveram critérios de avaliação, já passaram por um critério de avaliação rígido. Então, a partir da hora que está indexado nessa base, a gente já conta com resultado de publicação bastante denso, né? E devido à sua... E já o extrato mais inferior, que é o C, possui como base de dados sem critérios específicos, mas de instituições reconhecidas na área, como, por exemplo, o Physical Education, o Index, e entre essas outras bases. Então, para vocês conhecerem um pouquinho a sistemática desse indicador, né, que é o Qualis, que é atribuído para as nossas publicações. Essa é a página, esse é o portal da CAPES, para que a gente consulte o Qualis das nossas publicações. Então, nós temos, é bem simples, 3 opções de busca, inicialmente pelo ISSN, ou ISSN do periódico, depois o título e depois por área de conhecimento. Se a gente quiser iniciar a nossa busca fazendo a seleção para uma área de conhecimento, essa é a nossa opção. Quando a gente vocês já têm um título de periódico, onde há a intenção de publicar o documento de vocês, já vai direto na pesquisa por esse título, que é bem mais rápido, facilita bastante. Mas, se não, a gente pode iniciar pela área de conhecimento. Vamos fazer uma busca pela área da educação, por exemplo. Sem delimitar também qual é o extrato, né? Vamos fazer uma busca geral. Então, a gente tem a apresentação do título, né? ISSN, em seguida do título, qual é o extrato dela, ou seja, qual é o Qualis atual dessa publicação, a área e qual que foi a classificação, ou quando foi classificada, né? Então, nós temos a atualização do último ano, é uma avaliação anual, então, atualizada, essa é a última atualização desses dados. Então, a partir daí, vocês conseguem avaliar e decidir qual é a publicação que vocês irão fazer registrar os documentos de vocês. Não sei se todos conheciam, mas é bem simples também. E mais uma vez, é o que eu disse inicialmente, né? Tendo dúvida do uso dessas ferramentas, não hesite. Podem procurar a ABC, que a gente dá um apoio, eu passo o e-mail, que a gente dá um help para ajudar nessa tomada de decisão, enfim, né?
falar um pouquinho do outra ferramenta utilizada na ciência, que vocês, para o conhecimento de vocês, que é o fator de impacto. O que é esse fator de impacto, né? Que ouve-se falar tanto, né? Qual o impacto da publicação? Então, avalia o número de citações atribuídas pela comunidade aos artigos de periódicos. Então, ele, além de, como a gente disse anteriormente, com o Qualis, ele dá um subsídio na tomada de decisão, né? Como é que é feito isso? Como é que o fator de impacto é atribuído? Então, é a razão entre o número de vezes que uma revista foi citada nos últimos 2 anos e o número de artigos publicados por ela também nos últimos 2 anos. Então, como que calcula isso, né? Então, a revista Nature, por exemplo, né? O fator de impacto dela é 28,833. Como é que você chegou nesse resultado? Então, um número aí de 98, dados de 1998, então os artigos publicados em 96 foram 27.999, em 97 é 24.505, essa somatória desses 2 anos, e o número de artigos publicados também é a somatória dos 2 anos. Então, o cálculo é as citações recebidas dividido pelo número de artigos. Então, tendo essa divisão, uma conta simples, a gente obtém o fator de impacto. Onde vocês buscam o fator de impacto? Na Easy também. Tem uma ferramenta também lá da Web of Science, que a gente consulta pela Web of Science também. Então, pela Easy é possível a gente consultar mais os resultados das bases de dados, quando é apresentado o resultado final, onde nós temos autoria, título, resumo. As bases hoje já coloca para a gente os artigos relacionados. A gente vai explorar isso um pouquinho. E também já tem lá as publicações nacionais, já tem o Qualis da revista, e as publicações internacionais, já o fator de impacto de cada revista. Então, para vocês saberem como que isso é calculado, né? Como é que isso é obtido. Outro índice também, o índice H, mede a produtividade e o impacto das pesquisas individuais e também em grupo de uma instituição. São parâmetros bem simples, ele indica, na verdade, a qualidade do pesquisador, né, do trabalho final dos pesquisadores, e também é baseado no número de artigos publicados e em anos e o número de citação de cada artigo. Então, como é que ele é feito? Ele determina se o cientista tem um índice H, quando possuir H trabalhos com pelo menos H citações. Como é que é isso? Então, para facilitar, olha então o índice H. Como é que se calcula? Inicialmente, ordenar os trabalhos publicados, a primeira coluna em ordem crescente, pela quantidade de trabalhos, e a segunda coluna em ordem decrescente pela quantidade de citações. Então, essa conta como é que é feita? Nesse caso, essa autoria tem um índice H 44, então, pelo menos 44 trabalhos com 44 ou mais citações. Então, esse que é o cálculo feito para se obter o índice H de autoria. Então, só dando uma fechada, de acordo com esse autor, o Chu, a comunicação da informação do conhecimento. Então, nós temos a construção, a criação de significado, com a construção do conhecimento, e para facilitar a tomada de decisões. Então, o que é preciso hoje, né? Informação, ela salta aos nossos olhos 24 horas, né? Se a gente não termos critérios, né? Se a gente não assimilar essa informação para que ela se torne conhecimento, a gente acaba ficando perdido, né? Então, alguns autores, algumas linhas de pesquisa colaborando com a construção do conhecimento. Também na mesma linha, o Lecodic apresenta esse fluxo, né, que é o uso, a comunicação e a construção do conhecimento. Então, a biblioteca colaborando com a comunicação, é isso que a gente veio apresentar para vocês.
expor as ferramentas para quem não conhece, expor os serviços para quem não conhece, e demonstrar também a nossa preocupação em colaborar com vocês na decisão de publicação do dia a dia, de como a gente pode analisarmos juntos as publicações pelo mundo afora, como é que tem sido, quais são os critérios, e, enfim, como ter o nosso trabalho publicado na melhor fonte, para que ele seja recuperado, para que se torne depois conhecimento, né? Que esse é o nosso objetivo final sempre, né? Continuando aí um pouquinho na questão da infraestrutura, lá na Biblioteca Central está instalado o Laboratório de Acessibilidade. Ele tem a proposta de oferecer um apoio aos alunos com deficiência da universidade. E nossa principal demanda são os alunos cegos. E, então, a ideia é colaborar com o dia a dia da pesquisa dos nossos colegas, né? Então, os alunos da graduação, da pós-graduação, os funcionários. Então, a gente tem uma infraestrutura, um laboratório com softwares e equipamentos destinados a esse público. Temos um colega que veio nos prestigiar, ele está buscando, né, o laboratório, embora ele conheça, ele está aqui com a gente, e então nós temos vários usuários no laboratório que precisam, né, realmente daquela infraestrutura para continuar as suas pesquisas. Então, os convido a conhecer também esse laboratório que fica instalado lá na ABC, no primeiro piso. Apresentando também para vocês questão de acervo. No terceiro piso lá da biblioteca, a coleção de obras raras, tem um acervo, as coleções especiais, que para vocês, para o dia a dia de pesquisa, todo esse material ele é recuperável por meio daquela ferramenta inicial lá que nós apresentamos, que é a base acervos, que é o catálogo integrado. Mas se quiserem fazer uma visita para conhecer essas obras raras, para conhecer essas coleções também, fiquem à vontade, com disposição de alguns... Aqui nós apresentamos alguns mobiliários para vocês se familiarizarem com esse espaço. Então, na figura 1, nós temos o acervo do Sérgio Buarque de Holanda, com o seu mobiliário, e na figura 2, nós temos o acervo do César Lattes, o mobiliário do César Lattes, e abaixo uma coleção especial. Então, nessa coleção, né, obras raras e coleções especiais, aproximadamente 80 mil volumes. E a gente deixa para vocês também essa dica, e a gente se preocupa com a divulgação, com a recuperação da informação, e a gente também se preocupa com a preservação de todo esse documento. Então, desde a infraestrutura tecnológica, para preservar todo o acesso, preservar todo o documento, preservar realmente que vocês possam acessar de qualquer ponto, mas também a nossa preocupação em preservar o nosso acervo. Então, essa é uma das responsabilidades dos profissionais bibliotecários, em manter o nosso acervo de uma instituição pública e que ele seja perpetuado, né? Que ele seja consultado, que seja possível ser consultado pelas próximas gerações. E esse é o nosso Face, né? Faça contato com a gente, siga-nos lá no Face. A gente tem atualizado diariamente informações de leitura, dicas de leitura, associações, enfim, temática, leitura e informação de uma maneira geral, e a gente organizando lá no Face para deixar disponível para vocês, para facilitar o dia a dia. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Fico à disposição para as perguntas, que vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade.
Obrigado, Daniela. A gente tem um universo para explorar, né, no site da ABC, e nós temos um tempo para perguntas e respostas, para qualquer tipo de dúvida, de comentário, por favor. É um momento para explorar a Daniela. Eu vou fazer uma primeira pergunta, enquanto eles vão pensar. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, por exemplo, quanto ao e-book, que é uma forma de publicação muito barata, e eu gostaria de saber assim, se eu sou um cara que acabei de defender uma tese e quero transformar a minha tese num e-book, que é uma forma mais simples do que eu procurar uma editora e conseguir dinheiro para publicar. Como que eu faço? Para ter o meu e-book e para o meu e-book ser acessado na biblioteca da Unicamp. Inicialmente, você pode ter uma iniciativa própria, né? Antes de qualquer coisa. Você pode ter um formato HTML que dá acesso ao seu material. Então, você vai dar uma característica de acordo com o seu interesse, né? O que você quer divulgar do seu resultado da sua pesquisa. Ela já vai estar disponível em formato PDF para toda a comunidade, que é por meio da biblioteca digital. Então, toda a tese de dissertação ela vai estar apresentada lá na biblioteca digital. E, após a sua defesa, você tem total autonomia, total direito de estar transformando esse material num artigo ou realmente num e-book. Então, você tem dois caminhos. Ou você busca realmente uma editora que vai fazer a publicação no formato digital, ou você faz isso de forma individual. Esses são os dois caminhos. Da forma individual, você não vai ter realmente despesa, você vai formatar esse material e vai estar à sua disposição. Como vai ser capturado isso pela biblioteca? Como é que o usuário vai ter acesso a esse material? O fato de você ser um pesquisador da universidade, isso já lhe dá alguns direitos, né? Então, aquela ferramenta que a gente apresentou lá, o Summon, ela, além de estar fazendo uma busca em todo o nosso catálogo, o acervo bibliográfico e o acervo eletrônico, ela também vai capturar as publicações externas, né? Então, ela vai buscar por meio do Google, entre outras fontes, aquilo que está sendo publicado e trazer como resultado também. Né? Então, esse que é o diferencial dessa ferramenta, né? Ela extrapola a nossa publicação interna. Ela tem essa característica. Mais uma pergunta, aproveitar que eu tenho o microfone aqui. Então, todo aluno e professor da Unicamp que tem um material, que, digamos assim, que é publicável, ele consegue um ISBN se ele for na Biblioteca Central? Toda publicação, ao ser finalizada, para ela ter uma credibilidade realmente, para que ela seja aceita no mercado editorial, para que ela seja aceita na academia, ela precisa de ter esses registros, que são aqueles registros internacionais que nós apresentamos. Então, o ISBN para os anais, para as comunicações, para os eventos, para os livros, o ISBN, ele é... Qualquer autor, ele pode ser atribuído a qualquer publicação. Então, quem atribui é a Biblioteca Nacional, quem é o registro, né, que é o depósito legal da nossa nação, e é ela quem atribui esse ISBN. A ABC dá, sim, esse suporte, dá o apoio, tanto para a solicitação do ISBN, quanto para a elaboração da ficha catalográfica. Então, a ficha catalográfica é o veículo de difusão, né? Então, as bases de dados... utilizam os dados das fichas catalográficas para fazer a indexação. Então, aquilo que a gente, nosso resultado final, né? Por meio da base de dados, a gente faz a busca autor, título, ano, enfim, assunto, eles são extraídos, essas informações, os indexadores usam os dados das fichas catalográficas para incluir nessas bases de dados. Então, é de extrema importância a ficha catalográfica mesmo, porque ela vai elencar os dados principais de indexação. Esse que é o objetivo. Aquele formato que a gente conhece é um formato convencional, mas o que mais importa realmente são os dados ali contidos. A ABC também apoia a ficha catalográfica. E o ISSN também, né? Então, a partir da hora que vocês, por exemplo, o programa... tem intenção de uma publicação, um periódico.
para a divulgação do trabalho de vocês, e, enfim, e as apresentações. Então, definiu-se por estar fazendo uma publicação periódica. Então, o número de registro para que tenha um valor científico é o ISSN, que quem atribui seria o IBICT. Também, o BC também apoia para estar solicitando esse ISSN. Oi, boa tarde. A minha pergunta é quanto aos empréstimos por parte de quem é bolsista PED ou PAD. Eu ministro uma disciplina e a demanda dos livros para ela é muito alta. E daí já aconteceu algumas vezes de eu buscar o livro para o empréstimo, emprestar, e daí ele é reservado e eu ficar sem o livro, e mesmo sendo PED. Então, eu gostaria de saber se não poderia haver um empréstimo diferenciado para quem é PED ou PAD, porque se a demanda for grande, a gente fica sem livro. No momento, o sistema de bibliotecas ele não tem nenhum regimento para essa situação. Mas tudo é discutido, né? As unidades, a gente poderia estar discutindo isso em nível sistêmico e encaminhar a demanda para as unidades. Porque vamos dizer, esse diferencial teria que ser gerenciado pelas unidades. Qual que é a sua unidade? FEM. FEM? FEM. Então, a Biblioteca da Área das Engenharias, que é a BAE, quem gerenciaria isso, né? Então, se for um material de texto didático, né, for material do dia a dia da pesquisa de vocês, se tiver um número muito reduzido e tiver muita reserva, inicialmente, a publicação é para todos, né? A biblioteca tem essa proposta. Mas a gente precisa avaliar e analisar uma situação para atender essa demanda de vocês. Então, aquilo que eu disse inicialmente, que a participação de vocês no desenvolvimento de coleções, a gente pode ter um segmento para desenvolver realmente para disciplinas, né, onde são gerenciadas pelo PAD-PED. Nada impede, é questão de a gente conversar. Mas, no momento, não tem. Você tem que fazer os empréstimos como aluno da graduação ou da pós-graduação mesmo ainda. Mas eu vou fazer o encaminhamento ao sistema para a gente começar a fazer esse estudo, sim. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Você estava falando agora há pouco sobre a qualificação do Qualis de revistas. Eu não sei se chega a ser uma dúvida ou mais uma curiosidade. Em relação a trabalhos, resumos publicados em congressos, existe uma forma de ranquear ou qualificar ele em relação à pontuação? Se conta uma pontuação maior num resumo num congresso internacional, regional, local? Existe uma forma de organizar isso? A CAPES, ela gerencia, inclusive, os anais de eventos. Ela não é só para periódicos, não. Ela já tem esse indicador aí, o Qualis, é para vários tipos de documentos, e os anais de eventos estão contemplados. Está sendo transmitido, por isso do microfone, senão as pessoas não vão saber que você perguntou. Eu só ia perguntar como que vocês se previnem contra incêndio, por causa que papel é como, sabe como é, né? Essa é uma infraestrutura da universidade, né? Mas ela tem a responsabilidade tem o cuidado, né? Então, todas as bibliotecas, ela tem o seu sistema contra incêndio, que vocês podem observar, para quem tiver, você está sempre lá na BC, está sempre estiver lá, você vê os nossos extintores, esses materiais são todos com data de validade ok, sempre é uma preocupação, uma equipe da prefeitura, do campus, responsável por fazer essa manutenção.
Então, tem essa preocupação, sim. Tá? Senão vai virar uma grande Alexandria, né? Queria perguntar, nós das ciências humanas sempre ficamos cobrando muito dos nossos alunos as normas da ABNT de citação bibliográfica. Então, queria ouvir que você pudesse contar para a gente, que eu sei do serviço que vocês oferecem, né? Então, a gente sempre fala, não, pode ir na Biblioteca Central, que lá vocês vão encontrar todos os manuais de citação. Né? Então, acho que isso é uma oportunidade para você poder contar um pouquinho para nós. Bom, impresso, realmente, nós temos à disposição para consulta de todas as normas de publicações científicas. Então, a de citação, a de referência, a de apresentação, a de resumo, todas que são várias normas, a reunião de todas elas que dão subsídio para as nossas publicações. Agora, recentemente, o Sistema de Bibliotecas assinou o acesso às bases da ABNT. Então, agora a gente tem online, por meio lá daquela página lá do sistema, aquelas fontes eletrônicas lá do sistema, a gente tem acesso a todas as normas da ABNT. Então, isso vai ficar à nossa disposição. No momento, a forma como ela está configurada, a forma como ela foi apresentada, não está disponível para impressão. Mas isso será corrigido, pelo menos é o que nos está... É uma proposta, né? E, inicialmente, ela está disponível para consulta. Então, agora, não tem necessidade de se dirigir até a biblioteca para consultar essas normas. Agora, como interpretar, né? Como usar essas normas, né? Que é o detalhe. A gente sabe que consultar uma norma da ABNT não é uma tarefa muito simples, né? Então, nós temos um programa montado de capacitação de usuários das normas da ABNT. Então, a gente utiliza a ABNT pura, porque a gente sabe, dentro da universidade, a gente tem o uso da ABNT, Vancouver, ISO, da APA. Então, a gente tem várias linhas, né, vários usos. A principal, realmente, é a ABNT, que é a maior, as ciências humanas, como um todo, usa a ABNT, e algumas usam a APA, que da psicologia, da área da educação também. Então, o programa ele foi montado exatamente para facilitar essa leitura. Então, a gente explora exemplos e fica principalmente para dúvidas, porque quando o usuário ele chega até a biblioteca para utilizar as normas, é porque ele já explorou as normas, ele já tem dúvidas, e isso para a gente é um facilitador, porque ele já vem com essa demanda e a gente utiliza essa demanda e monta o programa ou para turmas específicas ou individualmente ali. Eu, particularmente, sou especialista em normas, é uma área que eu atuo bastante, gosto. Então, a gente dá um apoio lá na ABC também, dúvida objetiva ali, como é que eu faço essa citação, como é que eu uso uma expressão latina, como é que se eu coloco em maiúsculo, minúsculos, etial no uso. Então, essas dicas do dia a dia, a gente sana ali na hora, no atendimento ali na hora, mas principalmente por meio desse programa, né? Vocês podem montar turmas específicas, vamos sugerir aí uns 10 alunos, e a gente faz uma conversa, um bate-papo, para a gente estar falando das normas, sim. Nós temos uma atualização da norma de 2011, que é a norma principal para a gente, que é a 14724, que é a de apresentação de trabalhos acadêmicos. Então, a gente teve uma atualização, teve algumas adaptações, talvez vocês todos não tenham consultado ainda, mas tem umas coisinhas lá. A 6023, que é de referência, está lá. Ainda a última atualização de 2006, acho que é isso, que é o que está em uso, né? Mais alguma questão? Algum comentário? Bom, muito obrigado, Daniela. Obrigado a todos vocês que vieram. Vou fazer uma propaganda. No dia 28 de setembro, nós temos um fórum organizado pela Pró-Reitoria de Graduação. O tema do fórum é Novas Mídias em Ensino Superior, programação de manhã e à tarde. Todos estão convidados, vocês receberam a programação aí.
Muito obrigado novamente e até a próxima a todos.